Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje você vai ver por aqui um conteúdo que não é comum. Vamos falar sobre biologia. Mais especificamente, vamos responder algumas perguntas sobre ecologia. A primeira questão que eu separei é da Faculdade de Guarulhos, para o curso de Medicina do ano de 2017. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si. E embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de ser identificados, existem ainda muitos micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos, representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente, constituem um ou uma. Letra A, biosfera. B, população. C, ecossistema. D, comunidade. Antes, é interessante levantarmos o que seriam fatores bióticos. E a própria questão responde isso para a gente. Fatores bióticos são representados pelos seres vivos que vivem no ambiente. Então, quando falamos de fatores bióticos, falamos dos organismos que vivem ali. E quando falamos de fatores abióticos, é aquilo que está no meio ambiente, mas não é vivo, como, por exemplo, a água, a terra e o ar. A letra A traz para a gente biosfera. O que seria a biosfera? A biosfera é um conjunto de diferentes ecossistemas que existem no nosso planeta. A letra B fala sobre população. A população é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. A letra C fala sobre o ecossistema. O ecossistema é a presença de fatores bióticos e abióticos interagindo entre si. E por fim, a letra D, que fala sobre comunidade. Uma comunidade é um conjunto de populações que vivem numa determinada área. Ou seja, uma população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Se juntarmos mais de uma população, temos uma comunidade, que são um conjunto de várias populações. Essa comunidade, interagindo com o meio ambiente e com os fatores abióticos, formamos um ecossistema. E juntando os ecossistemas, temos a biosfera. Essa questão não fala de fatores abióticos. Portanto, não podemos estar falando de um ecossistema e, logo, não podemos estar falando de uma biosfera. A questão também nos diz que são muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos, plantas e micro-organismos. Portanto, não estamos falando de uma população. Porque lembra, população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Logo, trata-se de uma comunidade, alternativa D. Para contextualizarmos e revisarmos, é importante comentar que uma população, como eu já disse, é um conjunto de organismos de uma mesma espécie. Como podemos ver na imagem, um conjunto de zebras. Quando temos mais de uma população, falamos de uma comunidade, como por exemplo as zebras e as girafas. Se essa população interage com o meio ambiente que estão, falamos de um ecossistema. E se juntamos os ecossistemas, estamos falando da litosfera, ou seja, da Terra. A próxima questão é da FUVEST do ano de 2020, na segunda fase. Em um cerrado campestre bem preservado, ocorre a teia trófica representada no esquema. E aqui nós temos o esquema da teia trófica. Letra A. Cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico, especificando quais são eles. O que é um nível trófico? Essa teia ela é formada por produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e por aí vai. O produtor ele é o primeiro nível trófico. Quem se alimenta do produtor, como aqui, por exemplo, o gafanhoto verde, ele é o consumidor primário, ou seja, o segundo nível trófico. O teiu é o consumidor secundário, ou seja, o terceiro nível trófico. A jararaca é o consumidor terciário, ou seja, o quarto nível trófico. E por aí vai. Então, cite uma espécie dessa teia alimentar que ocupa mais de um nível trófico. Vamos analisar o lobo-guará. A lobeira, como eu já disse, ela é o produtor. Acima da lobeira, quem se alimenta dela é o consumidor primário.
No caso aqui, como você pode observar pela lateral direita, o lobo-guará se alimenta da lobeira. Logo, ele é o consumidor primário. Entretanto, o gafanhoto verde também se alimenta da lobeira. Então, ele também é um consumidor primário. Mas o lobo-guará se alimenta também do gafanhoto verde. Então, além de consumidor primário, ele é um consumidor secundário. A rã-manteiga também se alimenta do gafanhoto verde. Então, ela também é um consumidor secundário. E o lobo-guará se alimenta da rã. Então, além de consumidor primário e secundário, ele também é um consumidor terciário. E, por fim, a jararaca se alimenta da rã, fazendo dela uma consumidora terciária. E o lobo se alimenta da jararaca. Logo, ele também é um consumidor quaternário. Então, uma possível resposta para essa questão seria o lobo-guará, que pode ocupar tanto o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto nível trófico, dependendo a cadeia alimentar que ele está. É interessante que eu falei sobre consumidor primário, mas aqui começa no segundo nível trófico. Lembrando sempre que o produtor é o primeiro nível trófico. Então, o primeiro, o lobo-guará é o segundo. E assim por diante. Letra B. Cite 5 espécies de uma cadeia alimentar que faça parte dessa teia. Desenhe um esquema da pirâmide de energia desse ambiente. Aqui, nós já temos uma cadeia alimentar pronta. Se você contar aqui do produtor ao lobo-guará, 1, 2, 3, 4, 5. Mas por que não partir do capim cabelo de porco? E foi o que eu fiz aqui, porque ele também é um produtor. Então, a gente não precisa ficar preso sempre na mesma linha de raciocínio. Apesar que é importante frisar que no vestibular, quanto mais tempo você ganhar, é melhor. Então, aqui a resposta é capim cabelo de porco, gafanhoto verde, rã-manteiga, jararaca pintada e lobo-guará. A segunda parte da questão é: desenhe um esquema de pirâmide de energia desse ambiente. Pirâmide de energia, ela vai ser algo mais ou menos assim. Uma pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. Ela sempre precisa ser desta maneira. E lembrando que na ecologia, uma pirâmide ela é utilizada para medir certas coisas. Como, por exemplo, uma pirâmide de números mede o número do ecossistema que a gente está observando. Como, por exemplo, em 1000 árvores nós temos 300 insetos e 25 aves. Podemos ter uma pirâmide de massa, que mede o quilo, das coisas, como, por exemplo, em 10 toneladas de árvore, nós temos 1 tonelada de insetos e 100 quilos de aves. A pirâmide de energia, como eu já disse, que mede a energia num fluxo unidirecional. O que isso quer dizer? O produtor produz seu próprio alimento. Ele é autótrofo. Porém, ele gasta um pouco desta energia para sobreviver, ficando disponível para o próximo nível um pouco menos. E o consumidor primário se alimenta do produtor e pega essa energia. Só que o consumidor primário também gasta essa energia para sobreviver, ficando disponível para o próximo nível um pouco menos. Então, o consumidor secundário se alimenta daquilo que o consumidor primário não utilizou para sobreviver, e assim por diante. As pirâmides de massa e de número podem ser invertidas, como, por exemplo, em ambientes marinhos. Em 1 milímetro quadrado, podemos ter 4 gramas de fitoplâncton. E no mesmo milímetro quadrado, podemos ter 20 gramas de zooplâncton. Lembrando, fitoplâncton são organismos autótrofos que vivem na água, microscópicos. E zooplâncton são organismos que vivem na água, porém são heterótrofos e, claro, microscópicos. E a pirâmide
de número, ela também pode ser invertida. Em uma árvore, nós podemos ter 10 cupins e cada cupim com 100 protozoários, totalizando 1000 protozoários. Então, isso pode acontecer. Mas a pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. E por fim, alternativa C. Com relação à dinâmica dessa teia alimentar, descreva o efeito indireto da extinção local do bem-te-vi sobre a população de predador do topo dessa cadeia, ou seja, aquele que preda sem ser predado por nenhum outro componente da teia. Caso o capim cabelo de porco venha a sofrer uma grande queda em sua biomassa, qual interação biológica seria esperada entre os consumidores primários que se alimentam deste recurso? Então, o que a alternativa C está falando para a gente é, se o bem-te-vi sumir, o que vai acontecer com o predador topo dessa cadeia? Quem é o predador topo? O lobo-guará, porque ele é o único que preda sem ser predado. O lobo-guará se alimenta da lobeira. Se o número de bem-te-vi cair, o número de gafanhoto verde pode aumentar. E o número da lobeira, a quantidade de organismos vivos da lobeira podem diminuir. Logo, isso pode afetar diretamente o lobo-guará. Lembrando que ele também se alimenta do gafanhoto verde. E o número de gafanhoto verde vai aumentar. Então, não podemos ter certeza, nós não podemos afirmar nada, mas sabemos que, com a diminuição da lobeira, pode afetar o lobo-guará. Outro ponto dessa questão pergunta: se o capim cabelo de porco vem a sofrer uma queda muito grande de sua biomassa, capim cabelo de porco, o que vai acontecer com os consumidores primários que se alimentam deste recurso? Menos alimento, mais competição intraespecífica entre os organismos. Então, a resposta que se espera é: com a extinção do bem-te-vi, haveria um aumento da população de gafanhoto verde, que ocasionaria uma diminuição da população do arbusto. Desta forma, de maneira indireta, a população de lobo-guará poderia diminuir. E a interação biológica esperada entre os consumidores primários seria a competição. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Deixo aqui também o meu e-mail e deixarei na descrição um link com algumas questões de apoio sobre o tema. Espero ter ajudado e até a próxima!